certo, para a pessoa certa, para ter o efeito certo. Então a palavra é como um remédio que é dado na dosagem certa, na hora certa, para a pessoa certa. Todo remédio, ele é bom se for usado da maneira correta, dentro do receituário médico. E o médico é Jesus, o remédio é a palavra e os pacientes somos nós. Eu quero, querido, à luz da Bíblia, continuar um assunto que veio ao nosso coração ontem. E por coincidência divina, né, estávamos chegando em casa e eu disse a Deus: Deus, eu estou muito cansado, eu preciso estudar a Tua palavra, mas eu estou muito cansado. Tu sabes que eu não estou conseguindo ler, a letra está embaçando, a cabeça está riando na mesa, cansado, e Tu sabes as minhas condições. Eu vou precisar dormir, Deus, mas me ajuda, porque eu estou sendo sincero. E eu fui dormir, disse: Deus, e a palavra, irmão João, foi assim, eu disse: Deus, eu vou dormir, mas Tu sabe quando eu vou ter força, enquanto eu dormir. Quando a bateria carregar um pouquinho só, Jesus, já me acorda para eu estudar a Tua palavra. E foi dito e feito, irmão. Quando a bateria do celular fica vermelhinha carregando, aí tem uma hora que ela fica verdinha, né? Quer dizer, já dá para usar, já dá para pegar, para mexer. Então Deus fez assim comigo, irmãos. Quando foi na madrugada de ontem, que a bateria já estava verdinha, assim, pouquinho, aí eu me acordei e Deus me deu esta palavra que eu quero compartilhar rapidamente com a igreja. O tempo se avança, sobre verdades bíblicas sobre o cansaço, ou o cansaço à luz da Bíblia, tá certo, irmãos? Diga assim comigo: o cansaço. Me ajude mesmo, eu estou com tudo aqui, viu, irmão? Eu estou com vocês, eu sei que vocês estão comigo também, vocês são crentes da planta do pé ao alto da cabeça. Diga assim: o cansaço. Eita, triplicou, agora foi feliz, viu, irmão? A luz da Bíblia. Muito bem, irmão João agora abandonou mesmo aqui, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. O cansaço à luz da Bíblia. Irmãos, podemos ver várias características ou vários tipos de cansaços, né, irmãos? Ou várias maneiras pelas quais nós nos cansamos à luz da Bíblia. Podemos, irmãos, também definir cansaço como um efeito de cansaço, estado de fadiga, né? A falta de força por esforço físico ou mental. Cansaço, irmãos, tem de diversas maneiras. Tem um cansaço físico, que a gente só descansa um pouquinho, come, bate aquele cuscuzinho forte e a gente já volta, né, irmãos? O cansaço físico. Tem cansaço que é mental, a gente pensa tanto, a gente tem tanta luta, né, irmãos? Tanta conta, tanta coisa para resolver, coisas que ainda não aconteceram, e a gente fica com tudo aquilo na mente. Por isso que Jesus disse: basta o dia de amanhã o seu mal. A gente às vezes, irmão, traz tanta coisa para a mente, que a mente fica sobrecarregada, a mente fica, irmão, sabe, num estado de acúmulo de informações e de problemas, que fica muito pesado. Por isso que Jesus disse em Mateus 11:28, venha a mim, se você estiver cansado, venha para mim, porque eu vou te ajudar a pegar esse peso, seja físico, seja mental, seja emocional. Quando estamos, irmãos, fadigados, cansados, precisamos de Deus para que Ele, através da sua presença, Ele, através da sua força, Ele, através da sua palavra, através da oração, nós veremos, irmãos, alguns elementos que nos ajudam a nos fortalecer na hora do cansaço. O primeiro que eu posso destacar aqui é a oração. Às vezes, irmãos, a gente está cansado, a gente precisa orar. Quando Jesus disse: venha a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus estava falando, irmãos, também da oração. Quando a gente tem muita gente cansada, irmão, que não é renovado, tem muita gente cansado que não é restaurado porque não ora. Se orar, irmãos, Deus vai ajudar. Se orar, Deus vai dar socorro. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele é consolador. E o consolador, irmãos, é aquele que consola na hora que a gente não está bem. Jesus disse: eu vou, mas eu vos enviarei alguém que é especialista em dar força a quem está cansado. Por isso que ele disse: eu vou enviar outro do mesmo nível que eu sou, e ele será consolador.
A gente quando está chorando, a gente quando está triste, a gente quando está desesperado, não deixa de ser um cansaço. É um cansaço emocional, é um cansaço mental, é um cansaço sensorial, é um cansaço criativo. Às vezes a gente não consegue ter uma ideia, sabe, irmão Beg? Não consegue ver um caminho na tormenta, só vê onda, mas não percebe que Jesus está vindo pelas ondas. Só vê tempestade, mas não percebe que há um caminho no meio da tempestade. Só vê deserto, mas não percebe que tem pão e tem água ali, debaixo do zimbro, no meio do deserto. Nesta noite, o Espírito Santo, ele é consolador, é aquele, irmãos, que nos ajuda, irmãos, a ter equilíbrio mental, para perceber, no meio das adversidades, que Deus está ali. Aí a gente se acalma. Deus sempre está, irmãos, ali, no meio das dificuldades. Às vezes a gente, por dificuldades mentais, por estresse, por cansaço, não consegue perceber que Deus está ali. Jacó estava aperreado, irmãos. Jacó estava cansado. Jacó saiu da sua casa a peregrinar por terras estranhas, cansado, irmãos, peregrino, em meio ao deserto. Aí ele parou num lugar, irmãos, e foi descansar. Nesta noite o Senhor está dizendo: pare para descansar, que você com a mente descansada vai perceber que eu estou aqui. Pare para descansar, porque você, com a sua emoção equilibrada, de maneira que tenha sua inteligência emocional restaurada, vai perceber que eu estou aqui. Mas às vezes, por causa das adversidades, a gente não se apercebe que Deus está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Jacó foi dormir, irmãos, mas ele foi descansar com a cabeça no travesseiro de pedra, né? O texto nos mostra que ele foi descansar, irmão, botou a cabeça na pedra para descansar. Mas quando nós nos disponibilizamos a descansar, apesar do desconforto da nossa história, quando nós nos disponibilizamos a descansar, apesar das diversidades da realidade que vivemos, Deus nos permite descansar. Nesta noite, apesar do cenário ruim, a palavra de Deus é descansa nesta noite. Apesar do travesseiro ser de pedra, a palavra é descansa nesta noite. Deus está dando descanso, irmãos, a gente. Apesar do cenário difícil, a palavra é: recebe força e descansa, porque eu estou contigo. Aí Jacó, quando descansou, que sonhou, aí acordou, aí ele disse: Deus estava aqui, eu não sabia. Enquanto você descansa nesta noite, Deus está te mostrando que Ele está contigo e você não sabia. Mas eu quero, irmãos, correndo com o tempo, sentindo a presença, dentro deste tema, na temática do cansaço à luz da Bíblia, mostrar aos irmãos que existem diversos tipos de cansaço. O primeiro cansaço que eu quero destacar é o cansaço da tentação. A tentação cansa, irmãos. O diabo, irmãos, ele não descansa, ele fica ali, ó, tentando. A Bíblia diz que ele fica ao derredor, bramando e buscando a quem possa tragar. Por isso é muito importante, irmãos, a união e a força. Se nós não estivermos unidos, o diabo que está ao derredor, ele vai pegando quem está pelas periferias, quem está se afastando, quem está frio, quem está fraco. Mas nesta noite, irmãos, nós estamos nos reunindo como igreja para não cair nos esforços do diabo de tentar-nos para nos destruir. A tentação cansa. Se nós olharmos, irmão, e vamos à Bíblia, irmão, se nós olharmos em Juízes, capítulo 16, eu quero ler com os irmãos esse texto para percebermos que a tentação, ela cansa. Olhemos, irmãos, em Juízes, capítulo 16, versículo 16, o texto nos diz assim: e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe, escute aqui, irmãos, e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça. Ou seja, Sansão cedeu. Escute bem, esse assunto é muito interessante, irmãos. A tentação cansa, mas tem gente que perde e tem gente que vence. A tentação, irmãos, ela vem contra nós todo dia, toda hora, mas tem gente que perde e tem gente que vence. A Bíblia nos mostra que Sansão, ao ser cansado pelas tentações de Dalila, ele cedeu.
Ele cedeu, irmãos, e ele cedendo em tentação, ele perdeu as suas forças. Mas, se nós olharmos dentro do mesmo cenário onde a tentação cansa, diga assim comigo, a tentação cansa. Agora diga assim, tem gente que perde e tem gente que vence. A Bíblia mostra que José, irmãos, ele foi tentado pela mulher de Potifar incessantemente. E aquilo ali, irmãos, foi cansando, foi irmãos, neutralizando, foi aperreando, foi contrariando José. Mas a Bíblia diz que quando ele percebeu que ele estava se cansando com as tentações da mulher de Potifar, ele correu. Uma das estratégias, irmãos, para vencermos as tentações que nos cansam todos os dias, às vezes é sair do ambiente, sair daquele lugar, fugir daquele local que está atentando contra a nossa vida e contra a nossa saúde espiritual. Então, fugir das tentações da mocidade é uma orientação bíblica. E é um dos segredos quando a tentação tenta nos cansar. Um outro segredo, irmãos, para vencermos o cansaço das tentações, diga assim comigo, a tentação pode ser vencida. A tentação vai cansando, mas cair é uma escolha. Deus está nos dando estratégias para não sermos vencidos pelas tentações que nos cansam. A primeira, foge. Se for o celular, larga ele fora. Se for alguma coisa, algum ambiente, saia fora. Se for uma amizade que está minando a tua saúde espiritual, sai de perto, preserva, foge das tentações para não cair, irmãos. Deus nos dá força para não cair. Se cairmos, Ele dá força para levantar. Mas se estivermos de pé, sendo cansado pela luta da vida, recebe força para não cair. Deus não quer que você caia. A tentação, ela está te cansando, mas recebe força nesta noite. E a palavra é, não precisa cair. Recebe força. Essa tentação não vai te derrubar. Glória a Deus. Tem tanta gente caindo, irmão, porque vai sendo minado pelas tentações. Aí vai brincando, irmãos. Sansão estava brincando com a tentação. Não brinque com a tentação. O pecado, irmãos, tem um caminho, e o caminho chama a tentação. Não brinque no caminho do pecado, porque o pecado leva à morte. A tentação cansa, mas Deus dá escape, irmãos. Aleluia. Sansão estava brincando com a tentação. Às vezes a gente brinca com a tentação pelo Instagram, às vezes a gente brinca com a tentação pela internet, às vezes a gente brinca com a tentação. Cuidado com o caminho do pecado, ele é perigoso. Enquanto tens força para escapar, escapa-te. Porque a tentação vai minando, vai ter uma hora que você não vai ter força. Então um dos segredos é escapar. O segundo segredo é orar, diga comigo, é orar. Neemias capítulo 6, versículo 4. Neemias, capítulo 6, versículo 4, nos mostra, irmãos, que o segundo segredo para vencer o cansaço da tentação, o primeiro é fugir, o segundo é orar, e o terceiro é a palavra. Diga amém, irmãos? O primeiro é fugir, sair, irmãos, sai fora. O terceiro é orar, e o quarto é a palavra, irmãos, é usar a palavra de Deus. Tem hora que a tentação é tão grande, irmãos, que a gente ora, que a gente foge, mas também podemos usar a palavra. O exemplo da ferramenta da vitória contra o cansaço da tentação, ou o segundo exemplo, está em Neemias capítulo 6, versículo... Eu vou ler o 9, irmãos. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra. Olha aí, irmãos. O desejo da tentação é fazer a gente parar. O desejo das tentações, ou o objetivo do maligno, ou do mundo, ou da natureza humana, que são os três inimigos da igreja. O objetivo, irmãos, dos inimigos da igreja, quando nos tentam, é fazer com que a gente pare a obra. Tem tanta gente, irmão, que a mão ficou fraca, não consegue mais orar porque a mão ficou fraca, não consegue mais ler a palavra porque a mão ficou fraca, não consegue vir num culto de ensino porque a mão ficou fraca, perdeu as forças, perdeu os desejos, porque as mãos foram enfraquecidas pela força das tentações. Não soube lidar com os cansaços das tentações. Sansão ficou brincando com a tentação, perdeu. Neemias, irmãos, ele foi tentado,
Se os irmãos olharem o texto, vão ver que os inimigos da reforma ficaram tentando ele, ficaram caluniando ele, mas a Bíblia nos diz no versículo 9, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Aí olha agora a oração de Neemias, irmãos. Quem está comigo diz amém? Estou animado, irmão, igual pinto no lixo, viu, irmão? Já viu? O pintinho no lixo, ele sai riscando tudo, irmão. A presença de Deus, irmãos, ela está trazendo para nós alegria nesta noite pela sua palavra, viu, irmãos? O texto ele nos diz, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Esse é o desejo do inimigo, irmão, parar a gente. Mas diga assim, eu não vou parar, porque eu vou orar. Agora diga assim, eu não vou parar, porque eu vou fugir das tentações. Agora diga assim, eu não vou parar, porque eu vou ler a palavra. São os 3 segredos para vencer o cansaço da tentação, irmãos. 3 segredos. E olha a expressão de Neemias. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Olha o que é que Neemias estava dizendo. Deus, me dá força. A tentação está querendo me cansar, me dá força. O inimigo está querendo me deixar decepcionado, me dá força. O inimigo está querendo me amedrontar, me dá força. O inimigo está caluniando contra a minha vida. Ele esticou as mãos para o céu e disse, Deus, dá força nas minhas mãos para não largar a tua obra. Aleluia. Ele orou, irmãos, pedindo força a Deus. Então, irmãos, existe o cansaço da tentação. Existe o cansaço das vitórias. E vitória cansa, irmão? Cansa. Vamos ver na Bíblia, vitória cansa. As vitórias cansam, irmãos. Mas vamos olhar na Bíblia o segredo de vencer o cansaço das vitórias. Vamos olhar, abra comigo, irmãos, a Bíblia em Juízes, ainda em Juízes, capítulo 15. Eu estou assim mais rapidinho, para a gente não deixar de abordar o assunto de maneira correta, mas também sermos bem objetivos. Juízes, capítulo 15, versículo 18. Quem achou pode ler, irmão, para me ajudar. Juízes 15 e 18. E como tivesse grande sede da mão do Senhor, e disse, pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação, momentos em que eu pus agora da sede, e cansei nas mãos desses incircuncisos. Observe o texto, irmãos, aqui Sansão tinha acabado de matar 1000 inimigos, irmãos, com um pedaço de queixo de jumento, irmão. Ele tinha acabado de vencer 1000 inimigos com uma arma simples, mas aquele, irmãos, que Deus dá força, faz coisa grande com poucos recursos. E eu quero te dizer nesta noite, Deus está nos ajudando para que o cansaço não nos alcance e dando força para fazermos grandes obras com pouco recurso. Porque, irmão, tem muita gente que não faz porque não tem condições, não faz porque não tem recurso, mas se tivermos Deus conosco, faremos grandes coisas com pouco recurso. Sansão com um pedaço de osso, irmão. Sansão com um pedaço de osso derrubou 1000 homens, irmãos. Mas a Bíblia diz que ele cansou. Sansão cansou. Ele teve uma grande vitória, mas ele cansou. Deus é aquele, irmãos, que renova as forças de quem cansa por causa da obra. Sansão cansou porque estava fazendo a obra de Deus. Sansão cansou porque estava na direção de Deus. Tem muita gente cansada porque está jogando bola, e eu não estou aqui discriminando, nem dizendo que é pecado da maneira que você faz, mas eu estou dizendo que tem muita gente cansada com coisas que não é do reino. Está cansado de assistir, está cansado de jogar, está cansado de dançar, está cansado de fazer tanta coisa. Mas a orientação bíblica nesta noite é que Deus renova as forças daqueles que se cansam pela obra, dentro da direção de Deus. Se estás na direção de Deus, se estás fazendo a obra de Deus, se estás se cansando por causa das coisas de Deus, te prepara que vem renovo, te prepara que vem força, te prepara que Deus vai aumentar a tua musculatura espiritual. Ele não só vai renovar as tuas forças, como Ele vai te fazer capaz de pegar pesos maiores. Tem peso maior de Deus nascendo, porque Deus está aumentando a tua capacidade espiritual. Tem obras maiores chegando, irmão Berg. Tem obras maiores chegando, irmão João Paulo. Por quê? Porque Deus está deixando a gente forte.
É a academia de Deus, irmãos, aumentando a nossa musculatura. Toda vez que a gente se cansa na academia de Deus, Deus deixa a gente mais forte. Então recebe mais força. Deus não só está renovando força de crente nesta noite, como Ele está dizendo, eu estou te fazendo mais forte ainda. Eu estou aumentando a tua capacidade, as tuas habilidades, a tua excelência na obra de Deus. Deus está alargando as tendas, aprimorando os dons e dizendo, vai vir mais peso aí. Mas não tenha medo não, Pedro, porque eu estou aumentando a tua capacidade de segurar os pesos. Tem muita gente, irmãos, que não faz muito porque não tem feito pouco. Que palavra, né, irmãos? Tem muita gente que Deus quer que faça muito, mas não faz muito porque não se cansa no pouco. Porque o segredo da multiplicação das forças do servo é quando ele faz com excelência o pouco. Aí ele vai se desenvolvendo, ele vai fortalecendo a sua estrutura. Aí Deus vai dando mais obra, Deus vai dando mais desafios, Deus vai ampliando, irmãos, as batalhas espirituais e vai usando poderosamente cada vez mais. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, no muito, colocarei. Então, irmãos, nós só podemos aumentar a nossa estrutura, a nossa capacidade de fazer a obra, se nós dermos o nosso melhor. Se uma pessoa, irmão, chegar na academia todo dia e ficar levantando uma penazinha, ele nunca vai conseguir aumentar a sua musculatura, porque ele não está testando as suas habilidades ao máximo. Tem muita gente que não avançou na carreira espiritual, porque não tem dado o seu melhor para Deus. Faz pouco, aí não cresce. Faz pouco, aí não fortalece. O segredo, irmãos, de ser forte é se cansar na obra. Porque quando eu me canso na obra, eu sou renovado por Deus. A Bíblia diz, os jovens certamente cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aí ele diz, e agora vai ser melhor. Subirão com asa como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que é que Deus está dizendo? Eu vou dar mais força ainda para quem está comigo fazendo a obra. O que Deus está falando, irmãos, aqui é de um aprimoramento, de um melhoramento, irmãos, de um upgrade de Deus. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está em mim, eu nele, podarei para que dê mais fruto ainda. Um galho, irmão, só pode dar mais fruto se ele for robusto, para aguentar o peso das frutas. O que Deus está falando conosco é o cansado, que se cansa na minha obra, ele aumenta a sua capacidade de suportar mais frutos. Quem pode dizer amém, irmãos? Então, irmãos, tem tentação que cansa, tem vitórias que cansam, mas as vitórias, quando nos cansam, nos preparam para vitórias melhores ainda. As vitórias espirituais, irmãos, quando nos cansam, nos preparam para vitórias maiores ainda. Então Gideão se cansou, Sansão cansou. Mas a Bíblia diz, irmãos, dentro de uma caverna, que Deus partiu, Deus quebrou a caverna, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Tem muita gente cantando de cansado para todos, mas esqueceu, irmãos, que o lugar da lamentação, o lugar do socorro é no lugar secreto, irmãos. Sansão era um homem para todos, tão forte, mas quando ele quis dizer que estava fraco, ele entrou na caverna e foi orar. Chega, irmão, de se lamentar nos ouvidos dos outros. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho e diz, Senhor, me ajuda, me dá força. O lugar da força está em Deus, irmãos. O lugar da força não está na vizinha. O lugar da força não está em quem não tem força para te dar. É Ele que não se cansa. Entrega o teu caminho ao Senhor e fala para Ele as tuas dores. Tem muita gente que não recebe força porque procura no lugar errado. Mas Isaías 40, 28 diz, não sabes tu que Ele nem se cansa, nem se fatiga? Deus é sempre forte, irmão. Ele nunca sai suor da testa. Deus nunca para tomar uma aguinha, não, irmão. Ele é sempre forte e nunca se cansa. Tem muita gente, irmãos, deixando de ser renovado porque vai contar as suas dores para quem não tem força. A Bíblia diz que Sansão entrou, né, irmã Bárbara? Sansão entrou numa caverna e disse, Deus, o povo acha que eu sou forte, mas a minha força vem de ti. Me ajuda, Deus, para ninguém me matar.
para de se lamentar diante das pessoas, porque para as pessoas tu és uma coluna de Deus, para as pessoas tu és um servo do Deus Altíssimo, para os outros tu emite luz, e as tuas dores conta no altar, as tuas fraquezas entrega a Deus de joelhos, porque a Bíblia diz: fecha a porta do teu quarto, o Deus que te vê em secreto te abençoará. Aí Sansão disse: Senhor, me dá força, me dá força. Aí a Bíblia diz que Deus quebrou. Olha o texto, irmãos. Então o Senhor quebrou a caverna. Então o Senhor fendeu a caverna, ou seja, Ele partiu a caverna. Ele quebrou aquela caverna que ele estava orando, irmãos. E quando Ele quebra aquela caverna, irmãos, saiu água dela. Glória a Deus. A tua força, a minha força vem de Deus nesta noite. Deus é suficiente para te fortalecer. Ele não precisa de caminho para te fortalecer. A tua força não vem da comida, pode comer. A tua força não vem do dinheiro, mas se chegar, usa da maneira melhor que você puder. A tua força vem de Deus. Recebe força sobrenatural nesta noite. Vem força do alto. Deus não precisa de circunstância para te fortalecer. Ele te escolheu fender a rocha nesta noite e dizer: recebe força, Sansão. Recebe força porque tu és um instrumento meu. Recebe força porque tu tem promessa desde o ventre. Recebe força porque tu estás me honrando em público. Recebe força no secreto. O segredo de receber força no secreto é honrar a Deus em público. Glória a Deus. Deus está dando força nesta noite porque Ele viu quantas vezes você honrou a Ele. Deus está descendo com força nesta noite, porque Ele tem visto um histórico diante dEle de quantas vezes tu honrou a Ele. Tem pessoas, irmãos, que Deus dá força porque pede. Tem outros que Deus dá força porque Deus quer. Ele nem pediu, mas Deus vai lá e dá força. A Bíblia diz que o rei Ezequias recebeu uma profecia de morte de um profeta renomado, o maior profeta da atualidade daquele tempo. Isaías era o profeta mais conceituado daquele tempo. E ele chega para Ezequias com a profecia direta de Deus e diz: morrerás, arruma a tua casa, põe tua casa em ordem, porque morrerás, desta cama não te levantarás. Era uma palavra do profeta mais usado por Deus naquele tempo. Quando Isaías sai, Ezequias, cansado, vira para a parede e ele pede força a Deus. E Deus ouve o cansado, Deus entende o cansado, Deus encontra o cansado, Deus renova o cansado, Deus levanta o cansado, Deus usa o cansado. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. E Ezequias vira o rosto, começa a orar. Aí Deus vai no coração de Isaías, diz: Isaías, volta, porque eu vou dar força a Ezequias, eu vou levantar ele. Ah, glórias ao nome de Jesus. Eu vou erguer ele, eu vou renovar, eu vou levantar. Deus é poderoso para levantar o cansado, irmãos. Enquanto muitas pessoas só vão atrás de quem tem força, o Deus grandão está indo atrás do fraco nessa noite e dizendo: recebe força, recebe força. Tem muita gente que só se importa com o grande, mas o grandão se importa com o pequeno. Está dizendo nesta noite: recebe força, pequeno. Recebe força, cansado. Ezequias pediu força, estou encerrando. Mas a Bíblia diz que Elias não pediu força não. Elias não pediu força a Deus. Elias não. A Bíblia diz que Elias vai para o Carmelo porque Deus mandou. Ele vai para Sarepta porque Deus mandou. Ele vai para o Ribeiro de Querite porque Deus mandou. Mas quando Deus faz aquela grande obra através de Elias, e não se engane, obras do passado não sustentam crentes no presente. O que sustenta a crente no presente é a presença. O que sustenta a crente, tem muita gente vivendo do passado e fraco no presente, porque não entendeu que o que sustenta o crente não é a história do passado, mas é o Deus do presente, irmãos. Não tem ninguém de ferro, todos nós somos renovados cada dia, irmãos. Cada dia por Deus. E a Bíblia diz que Elias vai para um lugar que Deus não mandou. Elias toma uma direção que Deus não mandou, e ele começa a andar fora da direção de Deus. O primeiro sinal, irmãos, que faz alguém enfraquecer é sair da direção de Deus, é sair da vontade, é sair do propósito. Aí vai perdendo as forças.
Elias vai caminhando, um homem que disse: segundo a minha palavra não choverá, está perdendo as forças. O homem, irmãos, que disse para aquela viúva: olhe, não vai faltar nem azeite nem farinha, ele está perdendo as forças. O homem que subiu no Carmelo e disse: Senhor, se eu sou teu servo, desce fogo do céu, ele está perdendo as forças no deserto, porque saiu da direção de Deus. Cuidado, porque o que faz o crente, irmãos, perder as forças é sair da direção de Deus. Tem muita gente vivendo de passado, mas está perdendo as forças. Aí ele vai andando no deserto, daqui a pouco ele deita assim embaixo de um zimbro, pede a morte, dorme. E a Bíblia diz que lá vem Deus trazendo força para ele, lá vem Deus trazendo renovo para ele. E perceba, irmãos, Elias não pediu. Mas eu lendo esse texto, irmão Vinícius, eu percebi que Elias fez tanta coisa para Deus. Elias andou tanto na direção de Deus, que Deus não abriu mão de Elias por causa de um erro. Deus não abriu mão de Elias porque por um momento ele se desviou da vontade de Deus. Então tem hora, irmãos, que Deus traz força até para quem não pede, porque Deus já investiu tanto, porque a gente já andou tanto nos caminhos do Senhor, que para não nos perder, Deus traz até o que a gente não pede. Aí chega o iFood do céu, um anjo com pão, com água, dizendo: come, bebe e folga. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: Deus não dá força em vão. Eu quero te dizer uma palavra que pode até te preocupar, mas ela é bíblica. Deus está dando força para alguém nesta noite, porque ainda existe uma obra. Se não existisse projeto, se não existisse propósito, se não existisse um plano, se não existisse um desejo do coração de Deus, Ele nos levaria. Mas se Ele está te dando força agora, é porque tem um caminho longo a ser seguido. E Ele disse a Elias: come e bebe, porque muito longo é o teu caminho. Irmãos, tem muita gente, irmãos, que é fortalecido por Deus, mas não se move. Elias foi fortalecido por Deus e voltou a dormir. Mas depois, pela misericórdia, Deus mandou força de novo e disse: eu estou te dando força para andar. E eu quero deixar essa palavra registrada e vai chegar em algum lugar. Deus está te dando força de novo e está dizendo a você: eu estou te dando força, não é para ficar deitado. Eu estou te dando força, não é para ficar parado. Eu estou te dando força porque eu tenho um propósito. Eu estou te dando força porque tem uma chamada. Levanta, Elias, e anda. Deus não te dá graça para ficar parado. Deus não te dá graça para ficar com o pé no sofá. Deus não te dá graça para ficar apenas na internet. Recebe graça para andar. Recebe graça para pregar. Recebe graça para orar. Recebe graça para visitar. Recebe graça para ficar em comunhão com a igreja. Recebe graça para congregar. Recebe graça para pregar. Levanta, Elias. Quantas vezes eu vou te dar comida e tu vai ficar deitado? Quantas vezes eu vou te dar graça e tu vai ficar prostrado? Levanta a cabeça, Elias. Se tu não levantar a cabeça, Deus vai mandar Eliseu. Mas a obra não para. Tem alguém pensando que a obra ela enfraquece? Não, irmãos. Deus renova a sua obra no meio dos anos. Se Elias parar, Deus levanta Eliseu. Elias parecia um homem insubstituível, mas Deus dá força ao pequeno e levanta para colocar no lugar de quem acha que é grande, irmãos. Elias entrou numa caverna e disse: Deus, só tem eu. Aí Deus olhou para ele e disse: tem só tu não, tem 7.000. E outra coisa, eu vou trocar você, Elias. Elias estava se achando forte. Aí Deus disse: tu é forte em nada, rapaz, forte sou eu. Tu é fraco, eu vou levantar outro, Elias. Vai ungir Eliseu, vai lá que eu vou ungir Eliseu. Eu vou levantar outro. Diga ao fraco: eu sou forte. Aqui na terra, irmãos, Deus diz para a igreja: diga ao fraco: eu sou forte. Mas lá no céu, Deus diz ao forte: tu és fraco. Que coisa, irmão. Aqui na terra, a palavra correta é o fraco dizer: eu sou forte pelo sangue do Cordeiro. Mas lá no céu, quem se acha forte, Deus diz: tu és fraco. Glória a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. O texto avançaria ainda muito mais,
Mas que esta palavra se aplique a nós e a todos quanto a receberem. Agora eu vou dizer, os irmãos repetem. Diga: o fraco eu sou. Foi fraco, irmão? Depois de uma palavra de força dessa, irmão, até eu que não jantei estou gritando aqui. Diga: ao fraco eu sou. Deus pode fazer coisas grandes através de você. Através de você, irmão Vinícius. Através de você. Eu digo você, mas com todo carinho e respeito aos senhores e senhoras que estão aqui. A força de Deus é suficiente para fazermos coisas grandes. Não negligencie a oportunidade da tua chamada. Deus quer usar quem se dispõe a receber força pela presença. Porque o segredo da força é a presença. Os que esperam no Senhor renovarão e voarão alto, viu? Vai voar longe, se tão somente esperar no Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos renove, que Deus veja, né, irmão Berg? A mesma palavra de ontem, mas Deus tem uma direção nesta noite. Recebe força, irmão Berg, da parte de Deus. Recebe força, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quero apenas avisar, 9h em ponto, paramos. Pare aí, irmão, senão me empolgo, irmão João. Segura esse violão, senão eu volto aqui, pregar aqui, irmão João. Então eu louvo a Deus, irmãos, através dessa força, irmãos, ajudem mesmo, irmão João Paulo. Não é fácil, né, irmãos, a obra de Deus. Aqui verdejante. Irmãos, existe uma dificuldade do tempo espiritual do Brasil. É um tempo muito difícil. E também da época do ano. Tudo isso junto faz com que muitos crentes precisem de força, irmãos. Então, que nós sejamos igual Arão e Hu, que seguraram as mãos de Moisés. Dê força para alguém. Segure a mão de alguém. Levante as mãos de alguém. Não deixe tudo para o pastor, irmãos. Teve uma hora que Moisés disse assim: Senhor, eu estou cansado, porque a obra é muito difícil. Escuta isso aqui, irmão. Moisés disse a Deus: Deus, eu estou cansado, a obra é muito difícil. Aí Deus disse assim: Moisés, faz o seguinte, chama 70 sacerdotes, 70 homens de Deus, coloca dentro da igreja, do templo, e eu vou dividir o teu espírito com eles. Vê que coisa, irmão. Então, nesta noite, que cada um de nós ajudemos o pastor Hélio Ribeiro. Eu estou aqui para ajudar o pastor, irmãos. Então, cada um de nós ajudemos, receba do espírito de comprometimento, do espírito de responsabilidade, do espírito de servidão, de servir mesmo, para Deus te usar. É muito bom, irmãos, quando Deus nos usa para cuidar de pessoas. Isso quer dizer que a gente está forte. Tá bom, irmão? Deus abençoe. Hoje é quarta-feira, amanhã tem ciclo de oração lá em Salgueiro. Lá em Salgueiro, sexta-feira aqui é a nossa maravilhosa escola bíblica dominical. Eu não consigo muitas vezes chegar na sexta, irmão. Eu estava pensando esses dias. Eu digo, eu não vim ainda na sexta. Deixa até registrado aí. Manda para mim para eu ficar com vergonha, irmão. Então, eu não vim ainda, irmão. Mas não é... Eu sempre estou aqui dando assistência. É porque é muita coisa, irmãos. Então, eu preciso muito da ajuda dos irmãos. Sábado, irmãos, eu preciso avisar. Sábado é a nossa cruzada lá em Salgueiro, alusiva ao dia da Bíblia. Então, a gente está se esforçando. A gente pegou um som muito bom. A gente vai montar o palco, vai colocar tendas, colocar a iluminação. Tem um ônibus vindo para cá, irmão Vinícius, irmã Bárbara, todos, né, irmão Antônio, irmã Cícera. O ônibus vai vir para cá, acredito que sai daqui às 17h30. A gente vê, irmão João, a melhor hora para os irmãos poderem. Eu prefiro que os irmãos cheguem lá de 7 horas, uma boa quantidade, do que chegar cedo e não vir porque não pôde por causa do horário do ônibus. Então o irmão João vai ver. Eu vou tentar visitar os irmãos mais para a gente poder incentivá-los aqui para irem, para a gente fazer um bonito trabalho lá. O ônibus é de graça, irmãos. A gente conseguiu, para a glória de Deus, para fazer este evento alusivo ao dia da Bíblia. Quem vai nos ajudar diz amém. Conto muitos. Irmão, se puder chegar cedo, chegue cedo. Você diz assim, irmão Tiago, eu queria chegar cedo, mas não tenho passagem. Eu arrumo sua passagem para o sábado e você chega lá cedo para ajudar a gente. Porque desde as 1 da tarde... a gente vai estar montando o palco, vai estar evangelizando, vai estar fazendo tudo isso. Mas o culto mesmo é às 18 horas. Vai ter uma passeata evangelística lá, com reboque missionário. A gente vai andar com balões, com bandeiras, dar uma volta lá no quarteirão, às 17 horas. E a cruzada mesmo começa às 18 horas. Eu estou fazendo pela fé, viu, irmãos? É as pernas tremendo e eu não parando. Nós vamos fazer, irmãos, é pela fé, irmãos. Se olhar recurso, não tem...
Se olhar a condição, não tem, mas o nome do Senhor será glorificado. Eu não vou parar. Deus vai fazer coisa grande lá. Em nome de Jesus. Amém? Então era isso. Vamos orar. Quero agradecer, irmão João Paulo. Domingo, culto aqui, né? 19 horas. Aqui os irmãos estejam ajudando em nome de Jesus. Jesus está voltando, irmão. Se Jesus voltar em dezembro, tem muito crente que fica atrapalhado, né, irmão? Mas que Deus nos ajude, que a gente está aqui, viu, irmãos? Adorando a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Deixa eu convidar o irmão Osmundo. Venha para cá, irmão. Cadê o irmão Osmundo? Muito bem, está ali na portaria. Estará, pronto, chamei ele, irmão. Estará orando em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Lembrando aos irmãos, o culto natalino, né, irmãos? Irmão João, faça aqui de acordo com a realidade da igreja, viu? O senhor pode pensar com a irmã Adriana, veja como será melhor. Lá em Salgueiro, no dia 24, eu botei até na agenda para ter um culto aqui e lá, dia 24. Eu acho que lá, começando às 18, eu fui aqui, começando às 18 e lá às 19. Eu botei um horário defasado para eu participar dos dois. Eu fico um período em um período no outro. Mas o irmão João vai ver dentro da realidade da igreja, deles também, a melhor maneira de ser feito, e depois ele me compartilha e a gente anda junto. Tá bom, irmão João? Aí o senhor me avisa aí essa semana, tá certo? Pode orar, irmão Osmundo? Também saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Como nos autoriza o pastor, vamos orar terminando esse trabalho. Quem quer participar dessa oração? Amém. Eu também. Soberano Deus, Pai amado, te agradecemos, Pai, por mais um culto de ensino da tua presença. Que o Senhor venha abençoando o pastor presidente, seus projetos, sua família, o pastor local ali em Salgueiro, os obreiros de auxiliar. Venha abençoando também aqui o dirigente dessa igreja, os irmãos aqui presentes, Pai. Glória a Deus, aleluia. Agora, tudo isso te pedimos, já te agradecemos, Pai. Despede nós, Pai, para o nosso lado. Dá uma noite de sono na tua, para encher da tua graça. Que o dia amanhã seja um dia de paz, de harmonia, de alegria, de livramento. Louvado seja o teu nome. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ok? Pode tirar. Glória